O dinheiro é a prioridade da construtora, Júlio. E isso, está bem claro, eles têm de sobra. Há detalhes específicos que não estão no contrato, mas que serão um acordo entre as partes. Que detalhes? No almoço conversamos. Não quero falar sobre isso pelo telefone. Pois bem, até mais tarde. Era quase 1 da tarde, quando Júlio bateu à porta de Luigi, que abriu entre preguiçoso e sonolento. Estava dormindo. Como consegue dormir com tanta coisa acontecendo? Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Entre, Júlio. A viagem foi longa e cansativa, e tivemos uma escala mais demorada do que o previsto. Estou cansado. Júlio ia tirando drogas estimulantes do bolso, mas o jovem executivo o deteve. Não precisa. Uma boa xícara de café será suficiente. Devolvendo o objeto ao bolso, o outro resmungou. Você é quem sabe. Precisa estar muito ligado para as próximas horas, meu amigo, para não deixar escapar pelos dedos a grande e rica oportunidade que temos. Luigi forçou um sorriso ao responder. Vai dar tudo certo, fique tranquilo. Esse contrato está praticamente fechado. O nosso presidente tem excelentes relações com as autoridades sauditas. Mas não vai estragar tudo. Estou aqui especificamente para garantir isso. Luigi ia responder quando bateram à porta. Serviço de quarto. Era o farto almoço que chegava. Enquanto saboreavam as especiarias árabes, Júlio procurava repassar orientações de Francisco, bem específicas para aquela negociação. O filho do presidente escutava, tentando demonstrar interesse, mas sua mente, de fato, estava longe, rememorando os últimos acontecimentos compartilhados com Manuela. E o rosto suave dela não lhe saía da mente. Luigi. Júlio o arrancou do ligeiro devaneio. Preste atenção, está distante. Calma, você irá participar de cada detalhe das negociações, para assegurar que nada vai dar errado, está bem? Melhor assim. Se tocarem em algum assunto que lhe pareça esquisito, quero que deixe comigo. Poderemos falar em código, em alguns momentos. Mas é que estaremos com pessoas poderosas. E há também a questão das propinas. Luigi fitou no outro um olhar inquisidor. Em todas as negociações, temos de pagar essas comissões aos representantes dos governos. Essa corrupção toda me enoja. Júlio abriu um largo sorriso cínico, tirando drogas estimulantes em comprimidos do bolso, e tomando-os depois de terminar o almoço. Esse é o mundo em que vivemos, Luigi. E não há nada que eu ou você possamos ou devamos fazer. Você sabe muito bem como são os métodos da construtora. Não criamos o jogo, apenas jogamos. Os métodos do meu pai. Não, meu amigo, não são do seu pai. Como assim? Seu pai também segue ordens. E os métodos que utilizamos são as condições para que façamos parte do jogo, e tenhamos o nosso quinhão garantido nessa brincadeira. É. Vivendo e aprendendo. Depois do almoço, Júlio inspecionou o quarto, enquanto Luigi tomava um banho e terminava de se preparar para o importante encontro que o levara aos parceiros árabes. Capítulo 16. 2 horas depois, entravam em um luxuoso edifício, subindo pelo elevador panorâmico ao 32º andar. Foram recebidos pelo assistente do presidente e encaminhados para a sala de reuniões onde uma ampla mesa oval tinha 22 cadeiras dispostas cuidadosamente ao seu redor. 12 delas já ocupadas. O jovem mostrou o lugar que ocupariam e, depois de cumprimentar os demais, sentaram-se. Omar Khan al-Abadi logo juntou-se a eles e a reunião se desenrolou sem surpresas. Discutiram algumas cláusulas, e sem tensão,
chegaram a acordos vantajosos para ambos os lados. Depois de assinarem todos os documentos, novamente redigidos após os ajustes, bebida e comida foram servidas. Enquanto Luigi tinha sua atenção focada na movimentação, Omacan indagou a Júlio, comunicando-se em inglês. Continuam com os presentinhos? Com certeza. Afirmou Júlio sem hesitar. Vamos fornecer alguns. Confirmou Omar. Aqui não será necessário, eu creio. Um ou outro sempre conseguimos. Luigi indagou. Do que falamos, Júlio? O que são esses presentinhos? Mais propina fora do contrato. São um bônus, meu amigo, para que tudo flua bem e a obra alcance grande sucesso. Acordos extracontratos. Como assim? Do que se trata? Acordos extraterrestres, amigo. O que? Acordos com a quarta dimensão. Do que se trata, Júlio? Omacan indagou qual era o problema, mas Júlio antecipou-se e respondeu que estava tudo em ordem, e que Luigi ainda não estava familiarizado com as questões paralelas dos negócios. Ao final da reunião, Omacan convidou seus parceiros de negócios para uma festa logo mais à noite, para celebrarem o acordo. Ao que Luigi e Júlio concordaram de pronto, conhecendo os aspectos culturais dos negócios realizados com aquela companhia. Omacan al-Abadi fez questão de reforçar que estariam presentes à reunião os mais ricos e poderosos representantes da sociedade da Arábia Saudita, que desejavam dar as boas-vindas a Morelli de Luca aos países árabes. Já na limusine que os conduziria de volta ao hotel, Luigi quis saber: onde será a festa? Em todo o andar que estamos hospedados. Há uma sala bem ampla, apropriada para essas ocasiões. E todas as acomodações estarão disponíveis para os convidados. Dinheiro é o que não falta mesmo por aqui. Esse pessoal quer muito mais do que dinheiro, Luigi. Júlio falava, enquanto enchia um copo de bebida, que pegara no bar do automóvel. O jovem executivo fitava em silêncio. E ele finalizou, em uma gargalhada. Eles querem a sua alma. Enquanto entrava em seu quarto, depois de despedir-se do marido da irmã mais nova de seu pai, Luigi notou que se sentia profundamente desconfortável com tudo o que vivenciara naquele dia. Percebia as intenções e as energias deletérias com mais facilidade, como se, de súbito, as pessoas todas lhes fossem como que um livro aberto, em que ele pudesse ler suas vibrações. E não gostava nem um pouco do que lia. Ligou para Manuela e ficaram por longo tempo em conversa agradável e elevada, relembrando os pormenores da experiência que haviam vivido em conjunto. Ao desligar, ele se sentia bem melhor, envolvido novamente por energias de amor e equilíbrio que Manuela emanava, bem como Melissa e Gabriel, que em espírito, estavam sempre juntos dele. Ao terminar de se preparar naquela noite, Luigi começava a questionar seu papel em tudo aquilo. Não tinha tempo para pensar na intensa experiência que vivera em Dayton, sendo atraído a todo momento pelas obrigações que sua posição lhe impunha. E se questionava: será que desejava prosseguir com esse tipo de atribuições? Convivendo com essas pessoas? Será que desejava prosseguir sendo eleito para suceder seu pai, tendo adiante tantos outros compromissos como aquele? Essas e outras questões passavam pela cabeça dele, gerando crescente angústia. Entrou na festa acompanhado de Júlio, sendo logo apresentado aos demais convidados. Não demorou e uma música bem típica começou a tocar alto e várias dançarinas, as legítimas dançarinas árabes, entraram no ambiente, entretendo os presentes. Júlio ficou logo entusiasmado. E virando-se para Luigi, convidou: antes que eu me esqueça. Meu primo Ben mora em Jerusalém. Vou visitá-lo antes de retornar ao Brasil. Gostaria de vir comigo? Já esteve em Jerusalém alguma vez?
Ainda não. Fitando as garotas que dançavam quase sob Luigi, Júlio falou malicioso. Se não tiver nada melhor para fazer, venha comigo. Faz alguns anos que não o vejo e combinamos de nos encontrar. Além do mais, ele faz muitos negócios na região. Quem sabe ampliamos os nossos horizontes. Luigi balançou a cabeça, dizendo. Só pense em dinheiro. Não. Observando as dançarinas que agora passavam por ele, Júlio enfatizou, mulheres, e outras cositas mais também me interessam. Afinal, já vendi a minha alma mesmo. Virá comigo? Sem pensar, Luigi respondeu, no impulso, como se alguém soprasse em seus ouvidos. Sim, vou acompanhá-lo, para não deixar que faça besteiras em nome da empresa. Júlio sorriu e foi em busca de mais bebida e de outras diversões. Enquanto o companheiro se afastava, Luigi foi abordado por Marcan. Um de nossos parceiros, que também trabalha com o seu pai, está aqui. Não sei se já se conhecem. Venha, comigo. Luigi o acompanhou até o homem e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Sentiu imediatamente um intenso calafrio a percorrer o seu corpo, e um desejo descontrolado de sair dali, enquanto imagens diversas, confusas e desconexas, apareciam em sua mente. Foi a custo que conseguiu manter o controle. Chamou muito a sua atenção os olhos do homem, opacos e sem vida. A conversa foi curta, e, para alívio de Luigi, o outro disse poucas palavras. Quando se afastou, ele comentou com Omar. Homem de poucas palavras. Você os conhece, eles são assim mesmo. Divirta-se, rapaz. Eles? Quem são eles? Pensou Luigi. E por que o Marcan fala como se eu os conhecesse? As imagens haviam cessado, mas a atenção de Luigi continuava atraída para o homem de terno escuro e seus sapatos peculiares. Ele já vira sapatos iguais àqueles. Tinham uma limpeza exagerada. Onde foi que os vira? E forçava a memória. De súbito a imagem de infância veio à sua mente. Já estivera com aquele homem, na fazenda, há muitos anos, numa festa da família. Os sapatos, embora normais, lhe pareciam inconfundíveis. Certamente era um dos homens que visitaram a família naquele dia. Nem bem a festa começara, e Luigi já procurava desculpas para voltar ao quarto. Estava se sentindo desconfortável naquele ambiente. Entidades espirituais carregadas de ódio, revolta e rebeldia, fazendo intensa oposição ao bem, colavam seus convidados, sorvendo-lhes a bebida, e as energias sexuais que afloravam na grande maioria, em forma de pensamento de desejos os mais horripilantes. Melissa envolvia Luigi em poderosas vibrações, buscando sustentá-lo durante sua imperiosa passagem por aquele lugar. Enquanto isso, várias entidades reclamavam da presença do empresário. Foi esse aí que trouxe esse mal-estar. Assim que ele entrou eu notei logo que ele não é dos nossos. Mas tem de ser, ele é da construtora. Essa é das nossas, trabalha para nós. E como sabe trabalhar? Não nos faltam os presentes. Olhe para ele. Consegue ver no que está pensando? Não percebe que ele está protegido? Já tentei acessar sua mente, mas não está acessível. Ele tem proteção. Não é um dos nossos. Vou conversar com o Coronel Afonso. Ele convive entre eles há bastante tempo, saberá o que fazer. Tem de livrar-se desse aí o mais rápido possível. Sinto cheiro de problemas. Olhe, observe. A única coisa que vejo é a imagem de uma mulher. Ele deve gostar dela. E percebo que está enojado. Ele sabe de nós. Não seja idiota. Ele nem sonha que existimos, como todos os demais.
Nossa estratégia de passar desapercebidos, tendo nossas ações sendo desconsideradas pela maioria dos homens materializados, continua funcionando. Eles são materialistas e não acreditam em nada. E assim, podemos agir livremente, aqui e lá com nossos representantes. Dando um empurrão forte no ouvinte, a entidade finalizou. Não percebe que ele não é dos nossos. Ele não é. Vai ser um empecilho. E outro? Olharam para onde Júlio estava, deixando o quarto totalmente embriagado e drogado, ladeado por 3 jovens e um rapaz seminus. Aquele sim é dos nossos. Ele sabe tudo o que fazemos e nos serve sem resistência. Enquanto aquela entidade espiritual caminhava na direção do coronel Afonso, notava claramente diversos espíritos como ele, sentindo-se mal com a presença de Luigi. Logo que alcançou Afonso, falou-lhe aos ouvidos. Precisamos conversar. Agora. Afonso, o ser espiritual que, sempre que desejava, condensava o fluido do seu perispírito a ponto de fazer-se passar por um ser encarnado, respondeu, solícito. Estou ouvindo, pode falar. Esse Luigi não deveria ser um dos nossos. Ele é um dos nossos. Seu pai nos serve há anos. Mas como filho é diferente. Não sentiu ao se aproximar dele. Estava muito ocupado com outras demandas. Pois deveria ter tido maior atenção. Esse aí, definitivamente não é um dos nossos. Precisa agir depressa e afastá-lo de nosso caminho, ou ele se tornará um obstáculo trabalhoso de remover. Francisco me convenceu de que cuidaria das habilidades espirituais dele, para que servissem aos nossos propósitos. Mas ele falhou. Precisa agir para consertar isso. Queremos dominar totalmente o planeta e cada um que vibra contra nós, representa um desconfortável obstáculo a ser neutralizado ou removido, você sabe bem disso. Então faça o que tiver de fazer, mas resolva a situação. Capítulo 17. Luigi tomou um banho quente antes de se deitar, sentindo um mal-estar indefinível. Tinha acabado de adormecer, quando o coronel Afonso, que tinha se afastado da festa e, em lugar ermo e escuro, utilizando os recursos do conhecimento e experiência que dispunha, desmaterializou-se e foi em estado de espírito, matéria rarefeita, até o quarto do jovem executivo. Antes mesmo de chegar à porta, notou que a densidade do local era diferente. Ambiente de maior proteção e elevação espiritual. Aproximou-se da porta, mas logo escutou Melissa, que o deteve. A que você não pode entrar, meu irmão? E eu sou lá irmão de uma sonsa como você? Afaste-se da porta. Não poderá entrar. Luigi está sob nossa proteção. Afonso soltou uma estrondosa gargalhada e respondeu. Acha que poderá protegê-lo de nós o tempo todo? Sabe que ele ou acabará por nos abrir a porta da mente, em um momento ou outro. Vamos arrombar a porta da alma dele, arruinando sua vida, seus sonhos, seus planos. Ou ele nos serve, ou não servirá a mais ninguém. Sinto desapontá-lo, mas não é você quem manda. Falou Melissa, absolutamente serena. Os olhos de Afonso avermelharam-se de ódio que lhe escapava de todos os lados. Vai se arrepender. Depois de destruí-lo, vou atrás de você. Se afastou praguejando, raivoso, externando o ódio que trazia em si. Melissa o fitou e apenas balbuciou, calma. Deus é o único poder. Não tema as suas ameaças. Deus é o único poder. Entrou e foi conversar com Luigi, que em desdobramento, estava sentando na cama, ao lado do corpo, bastante desnorteado. Olá, Luigi. Precisamos conversar. Ele a fitou, confuso. Sou Melissa, procure se lembrar. Fazendo um esforço por clarear os pensamentos,
Ele disse. Sinto mal-estar geral, angústia e um enjoo aqui. Colocou a mão sobre a boca do estômago. Melissa se aproximou, sentou-se ao lado dele e pousando sua mão sobre o braço dele, buscou acalmá-lo com suas vibrações de equilíbrio e bondade. Fez uma breve prece, e depois falou. Sua falta de familiaridade com o nosso campo de matéria rarefeita ainda lhe causa esse entorpecimento. À medida que for se acostumando com essa realidade, entrará no mundo espiritual mais consciente, e experimentará menos desconforto. Ele a escutava aí, aos poucos, sentia-se mais centrado, com os pensamentos mais organizados. Ela então falou. Precisa adiar seu retorno ao Brasil e ficar aqui, onde viverá experiências importantes. Não posso. Tenho compromissos inadiáveis me aguardando no retorno. Acompanho seu dia a dia e sei que pode tratar por aqui mesmo os assuntos mais urgentes e reagendar outros. O que não pode adiar é o seu despertar espiritual. E a hora chegou. E tem Manuela. Manuela irá ajudá-lo. Ambos têm responsabilidades entre os dois planos da vida, e projetos sérios a realizar. Aproveite a sua encarnação, Luigi. Você trabalhou bastante aqui em nosso plano, preparando seu retorno à Terra, ao lado do Manuela. Agora estão juntos, prontos para realizar o que o coração de vocês dois sabe que precisa ser feito. Mas eu não sei o que tenho de fazer. Não me lembro. Pode me ajudar a recordar? Você não precisa de mim para isso. Seus conhecimentos, experiências e habilidades são muito maiores do que os que possuo. Logo você compreenderá tudo. Nesse momento, é preciso apenas que prorrogue seu retorno, e acompanhe Júlio até Jerusalém. O resto acontecerá naturalmente. Conversaram por mais algum tempo. Então ela disse. Que bom. Ela chegou. Ela afastou-se um pouco e Luigi pôde ver Manuela chegando, em companhia de uma senhora de cabelos grisalhos e muito sorridente. A jovem arquiteta abraçou-o com carinho. Estava preocupada com você. Como está? Eu estou confuso, angustiado e... com medo. Sim, acho que sim. Sente esse medo porque teme fracassar. Precisa reconstruir a confiança em si, Luigi. O que sabe que eu ignoro? Muitas coisas. Agora, precisa confiar em Melissa e fazer o que ela pede. Isso tudo me parece um complô. Vocês duas sabem de tudo e eu não me lembro de quase nada. Mas vai se lembrar. Despediram-se um pouco antes do amanhecer. O sol começou a brilhar no horizonte e Luigi acordou ainda trazendo as lembranças de sua experiência durante o sono do corpo denso. Ficou por longo tempo reorganizando os pensamentos e acalmando suas emoções. Lembranças de sua experiência em Dayton vinham à sua mente, confrontando suas crenças materialistas, que Francisco tão bem havia modelado em sua mente. Por fim, sentindo-se cansado com o embate mental, levantou-se, tomou um banho e pediu para servirem o café no quarto. Ligou para Pamela e pediu que desmarcasse alguns compromissos e remarcasse a sua passagem. Estenderia por mais alguns dias sua estadia no Oriente Médio. Sem dar muitos detalhes, ele desligou. Júlio chegou junto com o serviço de quarto e fizeram juntos o desjejum. O tio se pôs a contar suas peripécias da noite, sem causar nenhum interesse por parte do seu ouvinte. Na primeira pausa, Luigi pediu. Fale-me de seu primo, que vamos visitar. Quero saber onde ele mora. Em Jerusalém, já disse. São somente algumas horas daqui. Eu sei. Quanto tempo vai ficar lá? Vou almoçar com ele, e depois retorno. Meu voo parte amanhã. E o seu? Estou confirmando. Não está marcado? Ainda não. Partiram.
Luigi viajou em silêncio, muito pensativo e apreensivo. Não sabia ao certo o que deveria fazer. Acompanhou Júlio, em sua visita e ao final, quando se despediam, Ben disse: "Quando retorna, Luigi?" "Não marquei ainda meu voo." "Então, por que não aproveita a sua primeira vez aqui para conhecer Massada? Uma das ruínas mais famosas de Jerusalém." "Massada? Nunca ouvi falar." "É um lugar simbólico, cheio de histórias. Foi onde os zelotes perderam a guerra contra os romanos, no século I depois de Cristo." De imediato Luigi sentiu um forte desejo de visitar o lugar. "E como faço?" "Não vai perder seu tempo fazendo turismo por Israel." Arguiu Júlio: "Temos muito o que fazer e esse tempo extra aqui em Jerusalém veio bem a calhar. Preciso pensar um pouco, ficar um tempo sozinho. Não demoro a retornar." "Serão uns poucos dias." Júlio, pego de surpresa e sem saber o que fazer, resmungou mais um pouco, depois se despediu e pegou o táxi, enquanto Ben orientava o executivo onde comprar um pacote turístico pela cidade. Depois de tudo acertado, Luigi despediu-se e, ao se ver sozinho no táxi que o levaria ao início de sua aventura sem lógica ou justificativa, encostou-se no banco do carro e murmurou: "O que é que estou fazendo?" Enquanto observava a cidade, que ia se iluminando aos poucos com o cair da tarde, sentia intensa angústia brotar-lhe na alma e um temor injustificado começou a lhe dar uma sensação tão desconfortável, que quase pediu ao motorista que mudasse sua rota e o deixasse no aeroporto. Mas lembrou-se de Manuela, de William Denton e do seu livro. Respirou fundo, buscando acalmar suas inquietações. Nos porões de sua mente, nas memórias mais ocultas, estavam lembranças dolorosas de um passado que ele queria esquecer. Nota: Massadas significa lugar seguro ou fortaleza. É um imponente planalto escarpado, situado no litoral sudoeste do Mar Morto. O local é uma fortaleza natural, com penhascos íngremes e terreno acidentado. Capítulo 18. Era noite no Brasil. O céu de São Paulo estava limpo, embora não se pudesse ver muitas estrelas. Manuela se remexia na cama, em sono leve. Acordou, e tentou voltar a dormir, afinal, tinha muitos compromissos para o dia seguinte, e não poderia deixar que nada atrapalhasse. Estava prestes a realizar um acalentado sonho, que era concretizar um projeto para uma empresa de renome, que a projetaria no mercado onde atuava. Era uma pessoa muito dedicada. Sob o rosto meigro e a voz delicada, havia um verdadeiro vulcão, que de vez em quando entrava em erupção. Já tivera problemas na adolescência, e quase perdeu a vida em uma balada, com amigos. Depois disso, pelas mãos de uma amiga, conheceu a casa espírita e sentiu imediata ligação com os princípios espíritas que ensinavam naquele lugar. Embora tivesse uma predisposição para rejeitar tudo que tivesse cunho religioso, naquele núcleo, encontrou amor e acolhimento. E foi se desenvolvendo. Tinha uma mente inquiridora e questionava tudo, buscando explicações científicas. Mas o amor a tocava sempre e acaba vencendo suas maiores reservas. Naquela madrugada estava com sono leve, beirando a insônia. Levantou-se e espiou pela fresta da janela do quarto para observar o céu, iluminado pelas luzes da cidade. Impressionou-se com a ausência de estrelas. Foi até a sala, onde tinha uma luneta apontada para o infinito, e procurou pelas estrelas. "Ah! Que alívio!" balbuciou ela, falando consigo mesma. "Vocês estão aí. Que aflição me dá não conseguir enxergá-las." Sua paixão por acampar estava mais ligada à possibilidade de enxergar estrelas no firmamento, estrelas cadentes, e os astros celestes, do que qualquer outra coisa que envolvesse a experiência. Na verdade, não gostava do desconforto das barracas,
mas se submetia para ter a oportunidade de contemplar cenários que não podia quando estava nas cidades, nem mesmo em hotéis. Depois, foi até a cozinha, tomou um gole de suco, e sentiu fome. Olhou na geladeira, para ver se encontrava alguma coisa, mas estava quase vazia. Pegou um pacote de bolachas já pela metade, e comeu tudo. Na realidade, a experiência que vivera junto com a Luísa deixara muito intrigada. Queria saber mais. Já tinha lido tudo sobre as pesquisas de William e Elizabeth Denton, tudo o que havia disponível ela encontrara. Queria saber, ter certeza de que aquela experiência não fora um delírio de sua mente, se bem que seria um improvável delírio a dois. Então, envolvida por seu mentor espiritual, sentiu uma enorme calma. Amanhã, no núcleo espírita, conversarei com Estela. Como coordenadora dos estudos, ela saberá me ajudar a encontrar as respostas que procuro. Sim, com certeza. Voltou para a cama, acomodou-se e adormeceu, mais tranquila. Embora tivesse um temperamento forte e por vezes teimoso e arredio, Manuela vinha aprendendo a remodelar a sua mente para o bem. E colhia tantos frutos desse dedicado empenho, que sua mente alcançara uma vibração melhor, mais elevada. Seu lar, mais protegido e bem frequentado espiritualmente, possibilitava o acesso dos espíritos mais amorosos, que sempre a ajudavam. Assim que acordou, na manhã seguinte, sua mente voltou para os problemas do dia e as coisas que não estavam resolvidas. Ela, gentilmente, afastou a avalanche de pensamentos e focou em sua rotina matinal. Pulou da cama e enfiou-se no chuveiro. Depois da ducha e da higiene, sentou-se na cama, com o evangelho nas mãos. Fechou os olhos e fez alguns exercícios de respiração, para serenar os pensamentos. Colocou uma música suave, que embalasse os seus sentimentos em boas vibrações. Leu um trecho do Evangelho e depois fez uma prece, começando pela gratidão, passando pela contemplação da grandeza do Criador, e terminou com alguns versículos que lhe fortaleciam a fé e a determinação. Nada de petições longas ou melancólicas. Ela preferia as orações mais científicas, baseadas no funcionamento da mente humana, que favoreciam sua conexão com o invisível. Antes de finalizar, entretanto, surgiu em sua mente o rosto de Luigi. Ela sentiu o coração bater mais forte e falou consigo mesma, em voz alta. Por favor, Manuela, como foi se apaixonar pelo seu cliente? Sabe que isso pode complicar sua vida. Depois, fechou os olhos e pediu a única coisa que sempre pedia em suas orações. Meu Pai, me dá sabedoria, orienta a minha vida como tem feito sempre. Mostre-me o que devo fazer em relação aos meus sentimentos por Luigi. Esse é o caminho certo para mim? Agradeço desde já pela sua amorosa resposta. Sentindo-se energizada e alerta, vestiu-se, tomou o café da manhã e foi para o trabalho. Tinha muitas coisas para fazer naquele dia. Do outro lado do oceano, Luigi também tivera um sono muito agitado. E por um breve período, Melissa esteve com ele, preparando-o para as experiências que estava prestes a vivenciar, na intenção de que ele tirasse o maior proveito possível daquelas vivências. Ela sabia que o seu protegido fora moldado em crenças materialistas, em valores ilusórios e mentiras de todo tipo, para que o ser espiritual ficasse muito obstruído por todos aqueles pensamentos e sentimentos que emanavam vibrações muito densas, e por conseguinte, mantendo-o afastado das verdades espirituais. Ela procedia diariamente à intensa limpeza espiritual sobre seu corpo e sua mente, buscando aliviar o pesado fardo que aquele conjunto cultural formava em seu ser. Não fosse o trabalho dedicado de Melissa, ao longo dos anos, a proceder à limpeza de seu perispírito, de sua mente e de suas emoções, Luigi teria perdido completamente o contato com as energias mais sutis de si mesmo. E naquela noite não foi diferente.
O trabalho se acentuou. Com imenso amor e ternura intraduzíveis, ela o envolvia em doces vibrações, projetando em sua mente imagens da natureza, do universo, das estrelas cintilantes no céu, para que ele, em contato com imagens mentais tão gloriosas, pudesse despertar em si a consciência da grandeza do universo, e do amor incondicional de Deus, cercando todas as suas criaturas de bênçãos, de recursos e de oportunidades de renovação e crescimento. E Luigi se fazia mais e mais receptivo. Ao final dos procedimentos, notando as sutis emanações que se haviam instalado na mente do seu pupilo, Melissa sentiu-se feliz e satisfeita. Luigi acordou bem cedo, abriu os olhos e desfrutou de uma sensação de bem-estar profunda e abriu-se àquela sensação, deixando que ela lhe dominasse. Lembrou-se de William Denton, e pensou que devia estar no lugar certo, pela sensação que tinha. Levantou-se, foi até a janela e abriu a cortina. Observou o movimento dos automóveis na grande avenida próxima ao hotel. Olhou mais além, avistando as montanhas ao longe. Pensou, então, sob a inspiração de Melissa, que aquela cidade fora o palco da vida preciosa de Jesus. Imaginou a figura do Nazareno, caminhando longas distâncias, por aquelas paragens, e sentiu de súbito emoção intensa envolvê-lo. Estava em Jerusalém, a chamada Terra Santa. A cidade que testemunhara a presença do Messias. Ele fechou os olhos e quase podia escutar os ventos sussurrando em seus ouvidos, as palavras doces daquele que ensinara somente o amor. O telefone tocou, tirando do devaneio. Era o serviço de despertar que ele pedira. Acabou de se arrumar e desceu para o café da manhã, mas não conseguiu comer muita coisa. Sentia uma expectativa crescente tirando sua fome. Ficou pelo saguão, esperando o guia turístico que havia contratado para levá-lo a alguns poucos pontos históricos. O rapaz se atrasou um pouco, mas logo apareceu procurando o hóspede. Ao ser apresentado a Luigi, conversaram em português. Bom que fala a minha língua. Nasci em Portugal e morei alguns anos no Brasil. Agora vivo aqui, em Jerusalém, cidade natal de meus pais. Vamos. Está levando água e protetor solar, roupas de banho, e proteção para o sol? Sim, como me instruíram. Então vamos que o dia vai ficando cada vez mais quente, melhor seguirmos para o primeiro local. Enquanto caminhavam para o carro, Luigi com roupas leves e esportivas, carregando uma mochila que comprara na loja do hotel, indagou ao seu guia. E por onde iremos começar? Começaremos pelo Parque Nacional de Masada. Já ouvi falar. Fica próximo do Mar Morto, não é isso? Isso mesmo. E um banho no Mar Morto costuma ser muito refrescante, depois de visitar as ruínas da fortaleza no topo das construções rochosas. As ruínas ficam no topo da montanha. Sim, a 400 metros de altitude. Alto. Já ouvi histórias de amigos que visitaram o lugar. Contam que o nascer do sol ali é impressionante. Com toda certeza. Um espetáculo à parte. E Osiris seguiu contando a Luigi durante o trajeto de quase 2 horas, sobre a história de Masada, e por que se tornou um ponto turístico tão visitado e ao mesmo tempo, um símbolo de resistência para os israelitas. Conforme se aproximavam do local, Luigi sentia ansiedade e medo. Quando avistou a alta formação rochosa, ficou desnorteado com a certeza de que já estivera ali antes. Caminharam até o teleférico e Osiris sugeriu: melhor subir por aqui. E é outra maneira de chegar ao topo. O caminho da serpente. Uma trilha estreita que vai circundando a encosta conforme leva ao topo. Sem pensar, Luigi afirmou: vou a pé. Tudo bem, vou com o senhor. Luigi tocou de leve o braço do rapaz e falou: pode subir pelo teleférico. Prefiro subir sozinho,
apreciando a paisagem. Fico tão pouco sozinho, que quando tenho oportunidade, gosto de aproveitar. Está bem. Nos encontramos no topo em 1 hora. 1 hora. Isso, é mais ou menos o tempo que vai levar subindo sem forçar muito. Luigi olhou novamente para o local e confirmou. Quero aproveitar cada momento. Nos encontramos lá então. Osiris ficou observando enquanto Luigi ajeitou a mochila nas costas e, como um mapa do local nas mãos, caminhou até o início da trilha. Olhou para o alto, para o tanto que iria subir e começou a jornada. Encontrava outros caminhantes que subiam e desciam pela trilha. E observava a paisagem que ficava mais bonita à medida que subia. Tinha caminhado mais ou menos meia hora, quando sentiu muita sede. Para não atrapalhar a passagem, buscou um lugar em que pudesse sentar-se, fora da trilha. Uma grande pedra. Foi até o lugar, sentou-se. Tirou a garrafa de água e bebeu metade. Colocou-a novamente no lugar e ficou observando a natureza. Próximo de onde se sentara, notou algo brilhante que lhe chamava a atenção. Ele ergueu-se, caminhou alguns passos e abaixou-se para ver o que brilhava. Escondido sob uma pedra, uma pequena ponta de metal brilhava. Ele tentou pegar, mas estava enterrado. Afastou com cuidado a areia do entorno do objeto, e retirou o pedaço de metal. Parecia uma ponta de lança. Assim que segurou o objeto em suas mãos, Luigi começou a ver imagens, uma após outra. Estava em meio a uma guerra. Voltou para a pedra de onde avistara o brilho, e sentou-se de novo, segurando o objeto. E então, como que se desligou completamente de onde estava, viajando no tempo, mais de 2000 anos. Vários soldados romanos subiam em marcha pela estreita trilha que haviam acabado de construir. Um deles, depois de tomar um gole de água, praguejou. Malditos hebreus! Malditos zelotes! Pare de reclamar como uma mocinha e vamos subir logo. Quero acabar com esses imbecis. O primeiro, enfurecido, deu com a espada na pedra com toda a força, e uma lasca de ponta de espada voou longe. O que quer fazer? Enfie essa espada na garganta desses zelotes para descarregar sua raiva. Vamos, subamos depressa para acabar o que começamos. Luigi, como se fosse uma testemunha invisível, observava a movimentação dos soldados. Logo se viu no topo da montanha, onde uma enorme fortaleza construída de pedras, ocupava amplo espaço. Os soldados romanos, liderados pelo general Flávio, colocaram ao chão pesada a porta de madeira maciça e entraram, gritando. Não encontraram resistência no interior da fortaleza, apenas silêncio. Ao chegarem ao centro dela, encontraram os homens que queriam exterminar. Uns jogados sobre os outros, eram afastados pelos soldados, que confirmavam. Esse está morto. Esse também. Mortos, general, estão todos mortos, gritou um deles. Os soldados se afastaram, enquanto o seu líder caminhou até o ponto onde estavam, confirmando por si mesmo a situação. Mortos. Preferiram se matar a enfrentar a força do exército romano. Ave César! Ave César! Responderam os disciplinados soldados, em uma só voz. Deixem tudo como está. Mandaremos aqui os outros zelotes que são nossos prisioneiros, para que enterrem seus mortos. Estão todos estropiados, depois que destruímos sua igreja intocável. Não sobrou nada, pedra sobre pedra que não tenha sido derrubada. Luigi sentiu um enorme calafrio percorrer seu corpo, e uma outra imagem apareceu em sua mente. Desta vez viu-se sentado em um lugar desértico, com pouca vegetação. Estavam lá vários homens e um no centro. Ele aproximou-se do homem que falava, e fitando-lhe o semblante sereno,
mas de uma força incompreensível, escutou suas palavras. Pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estarrecido, Luigi murmurou. É Jesus. Jesus de Nazaré. Seu coração batia descompassado e ele sentiu vontade de jogar-se aos pés daquele homem e adorá-lo. Mas que impulso era aquele? Embora para Luigi fosse como se o tempo passasse lentamente, já estava ali sob o sol por quase 2 horas. Ele estava completamente em transe quando Osíris se aproximou, falando alto. Ainda bem que o encontrei, Sr. Luigi. Sr. Luigi. Nada de o executivo responder. Osíris se aproximou e viu que o empresário estava sentado, com o olhar distante, como se dormisse de olhos abertos. Sr. Luigi, precisa sair desse sol. Como o outro não respondia, ele começou a chacoalhar o braço de Luigi, tentando tirá-lo daquele torpor. Sr. Luigi, está passando bem? E tanto chacoalhou que o executivo saiu finalmente do estado de transe. O que foi? Está tudo bem? Eu é que pergunto. Estou a esperá-lo no topo há quase 2 horas. O que deu no senhor? Não pode ficar assim, sob esse sol escaldante. O que aconteceu? Sentiu-se mal? Sério, Luigi respondeu. Não sei dizer. O que quer fazer? Subir ou descer? Estamos mais perto do topo ou da base? Do topo. Então vamos terminar a trilha. Tem certeza de que está em condições? Se estiver se sentindo mal, há paramédicos que podem vir buscá-lo. Eu estou bem, não se preocupe. Vamos subir. Luigi, sem dizer uma única palavra e com as lembranças vívidas do que presenciara, terminou a subida e caminhou por entre as ruínas. Em cada pedra que tocava, via as imagens do que havia ocorrido no lugar, em épocas diferentes. Ele testemunhava a história se passando na Torre de Massada, pelos séculos afora, numa experiência intensa e emocionante. Osíris observava o outro cheio de desconfiança. O homem era muito esquisito, ficando longos períodos de olhos fechados, tocando esse ou aquele objeto, pedra ou madeira. Nunca tinha acompanhado figura tão estranha. Luigi parecia não se importar com nada. Apenas dava vazão às suas habilidades mediúnicas de psicometria, que se manifestavam plenamente. O passeio durou 3 vezes mais do que o tempo habitual e o jovem guia estava entediado. Quando Luigi o viu ao longe, aproximou-se dele e informou. Podemos encerrar nossa visita por hoje. Ficou tarde e estou cansado. Quero voltar ao hotel. Sem questionar, Osíris acatou e desceram pelo teleférico, em silêncio. E assim voltaram durante todo o trajeto para o hotel. Quando estavam chegando ao destino, Luigi pediu ao jovem. Sabe me dizer se existe um roteiro que eu possa fazer, pelos pontos mais importantes por onde Jesus andou aqui em Jerusalém? O senhor é católico ou evangélico? Luigi pensou por alguns instantes, depois respondeu. Nenhum dos dois e os dois. Eu sou cristão. Tirando do bolso um roteiro básico, ele o entregou ao outro. Este é o roteiro básico de alguns pontos por onde andou Jesus. O pessoal católico gosta de fazer a Via Crucis, já os evangélicos preferem outros pontos. Esse aqui é bem básico. Obrigado, Osíris. Quer que eu venha buscá-lo? Não, amigo, obrigado. Acho que eu preciso fazer essas visitas sozinho. Retirando um pequeno calhamaço de dinheiro do bolso, Luigi pagou o seu guia e o agradeceu. Obrigado pela paciência. Até uma próxima vez. Despediram-se. Ao voltar para o carro, Osíris contou o dinheiro e viu que tinha 3 vezes o que tinham combinado. Colocou o dinheiro no bolso e murmurou. Ainda bem que não preciso ir com ele.
Homem louco. Capítulo 19. Segurava o cartão que abria a porta de seu quarto nas mãos, o celular tocou. Era o pai. Ele entrou devagar, tentando se preparar para a conversa que certamente seria tensa. Fechou a porta e atendeu. Alô, pai. Está maluco, Luigi? Boa noite, pai. O que está fazendo aí, turismo a essa altura? Tanto trabalho aqui, e você passeando por Israel? Estou em Jerusalém, pai. E o que é que está fazendo aí? Júlio já chegou ao Brasil, trazendo os detalhes das negociações que você deveria estar trazendo junto com o contrato. Vai participar da reunião de acionistas, certamente gabando-se dos resultados que não lhe pertencem. Procedimento normal, não é, meu pai? O que aconteceu? Por que prorrogou sua estadia? A voz de Francisco era rude, procurando esconder as suas reais intenções. Além do mais, até onde sei, você não quis a companhia de Antonella, e a deixou no vazio. Se era para ficar passeando pelo Oriente Médio, poderia tê-la encontrado, ao invés de viajar com uma arquitetazinha negra de periferia. Demorou a externar seu preconceito, Sr. Francisco. Eu já estava esperando. Pois então já deveria ter tomado as decisões certas. Estou fazendo o que é certo para mim. Luigi, devo adverti-lo de que você, apesar de ser meu filho, não irá muito longe se não agir de acordo com o que se espera para alguém em sua posição. E o que se espera? Total e restrita colaboração. Estão preocupados com seu comportamento. Quem são esses que estão preocupados? Os acionistas. Eles só se preocupam com as cifras, e como você deve saber, fechamos um contrato extremamente vantajoso para a construtora. Não poderão reclamar de nada. Seguiu-se um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, o presidente da Morelli de Luca disse: devemos colaboração a outros grupos de empresários, além dos nossos acionistas. Temos parcerias importantes, com regras particulares que precisamos respeitar. Do que está falando? Cumprimos à risca nossa parte nas parcerias que firmamos. Novo silêncio se seguiu. De súbito, Luigi teve um insight claro de que o pai se referia a entidades espirituais. Sentiu como se uma luz tivesse se acendido dentro de si. Reviu as imagens da tia sendo morta por pessoas desconhecidas, lembrou-se dos visitantes esquisitos que foram à fazenda, na sua infância. E as lembranças do que ocorrera no dia depois do enterro da tia afloraram a sua memória, bem como todo o medo que sentiu em relação ao pai, pelas habilidades que demonstrara e todo o esforço que este fez para que Luigi apagasse tudo aquilo de suas lembranças. Era isso que o pai temia, então, que ele se apropriasse de suas potencialidades espirituais, e delas fizesse uso de modo correto. Enquanto aqueles pensamentos afluíam à mente do executivo em milésimos de segundos, Melissa o envolvia em intensas vibrações elevadas, impedindo que a influência magnética das palavras e energias de Francisco o atingissem. A benfeitora espiritual o influenciava e facilitava o raciocínio, deixando sua mente límpida. E murmurava, satisfeita, enquanto trabalhava energeticamente. Isso mesmo, Luigi. Você está compreendendo. E tudo ficou muito claro para o rapaz. Ele compreendeu que de nada adiantaria seguir com aquela discussão. O pai tinha intenções muito específicas e não desistiria delas facilmente. Melhor seria desviar gentilmente de seus jatos nocivos. Rápido e criativamente, ele respondeu: pai, estou prestes a assumir maior responsabilidade na construtora. E com Antonella. Sei que meus dias de irresponsabilidade estão terminando e terei de atender a todas as expectativas de nossos parceiros, associados e apoiadores. Então, resolvi que precisava de uns dias sozinho,
para, digamos assim, despedir-me de uma fase da minha vida, e assumir outra. Induzindo Francisco na direção que lhe convinha, o filho foi acalmando o pai. Fique tranquilo, não há nada irregular acontecendo comigo, lhe asseguro. Apenas um pouco mais de desejos a serem satisfeitos, antecedendo maiores compromissos. Só isso, eu lhe garanto. Não vou me demorar. Logo estarei de volta, serão apenas 2 ou 3 dias. Nada de irregular acontecendo. Absolutamente nada. E a arquiteta? Mais uma distração. Ela me agrada. É uma mulher atraente, tenho de admitir. E quase competente. É isso mesmo, pai. Você compreendeu. Posso assegurar a Antonella que você vai procurá-la assim que voltar. Claro que pode. Mas eu mesmo falarei com ela ainda hoje. Muito bem, meu filho. Aguardo você para celebrarmos sua conquista. Ampliaremos muito nossa atuação agora. Será o começo de muitos contratos na região. O dinheiro vai jorrar ainda mais em nossos cofres, e maior poder teremos junto aos governos, para assegurar os nossos interesses, e daqueles que nos apoiam. Luigi sentiu como se lhe espetassem uma adaga ao peito, pela energia que sentia naquelas afirmações do pai. Preciso tomar um banho agora, pai, estou imundo. Vá, Luigi, aproveite seus dias de folga. Falarei ao conselho. Afinal, você tem direitos. Agradeço se fizer isso por mim. Como está tudo por aí? Sem muitas novidades. Somente sua prima que foi internada de novo. A Bianca. Internada. Continua com aquelas fantasias sobre a morte da mãe. Ela não consegue aceitar e seguir em frente. Precisamos interná-la de novo. Ela estava fazendo perguntas, fuçando em documentos, esse tipo de comportamento paranoide, que não será tolerado nessa família. Luigi entendeu perfeitamente a mensagem e falou, calmo, sem demonstrar reação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Coitada. Acho que vai ficar a vida inteira presa a essas alucinações. Melhor ficar internada há um tempo para ver se fica mais equilibrada. Concordamos, afinal. Despediram-se e Luigi desligou. Assim que pousou o telefone sobre a mesa, foi para o banheiro com forte enjoo e vomitou enojado pelo que sentira por parte do pai. Depois, enfiou-se no banho, procurando se acalmar. A súbita compreensão e clareza sobre muitos dos fatos de sua vida deixaram-no atordoado. E as ameaças do pai, a atitude dele e o que lhe sucederia em decorrência das escolhas que estava fazendo, o deixavam angustiado. Depois do banho, mais refeito, ligou para Manuela e conversaram longamente. Ele contou a ela tudo o que estava acontecendo e ela escutou, em compenetrada atenção. É muito grave tudo isso, inclusive suas suspeitas. Não posso falar muito mais, Manuela. O que vivemos em Dayton é o mesmo que vivi em minha infância, e o que vivi hoje em Massada. É sua capacidade como sensitivo de psicometria. Você certamente tem uma grande sensibilidade ao tocar os objetos. E qual o objetivo de tudo isso? Bem, uma parte podemos dizer que já sabemos. Que é abrir os seus olhos para a realidade sobre o meio em que está inserido. Sim, compreendo. E o que mais? Tenho uma intuição de que vai descobrir ao longo de sua viagem, Luigi, depois de tudo que me contou, você não está aí por acaso, há um objetivo em tudo isso. Continue seguindo suas intuições e você saberá o que tem de saber por agora. E o mais importante, o que vai fazer com toda a consciência que tiver. Como assim? Nunca escutou a frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado? Não.
Pois é. Você tem um dom especial que precisa ser usado de maneira útil, para o bem das pessoas. Não faço a menor ideia do que fazer com tudo isso. Você saberá, Luigi. Na hora certa, você saberá. Seguiram conversando por longo tempo. Quando desligou, viu que recebera várias mensagens em sua caixa postal. 2 da prima e 5 de Antonella. Desligou o celular, balbuciando. Que mulher cansativa é essa Antonella? Do outro lado do oceano, Antonella andava de um lado ao outro do quarto, entremeando goles de bebida com xingamentos vulgares. Por fim, tentou ligar uma última vez, agora para o quarto do hotel onde o executivo estava hospedado. Como ele havia deixado ordens expressas para não ser incomodado, ela desligou e atirou o copo de bebida na parede. Depois saiu do quarto irritado e foi até a sala de estar, onde Afonso navegava pela internet no seu tablet. Você precisa tomar uma providência. O que foi, Antonella? O Luigi está me evitando e estou cansada de fazer o papel de interessada. Não vou mais mover um dedo. Da minha parte, encerrei. Você prometeu que ajudaria. Sim, mas se ele colaborasse e, definitivamente, ele não está interessado e não vou mais perder meu tempo tentando impressioná-lo. Ache outra maneira de o controlarmos. A construtora é a prioridade. Está crescendo e vai dar oportunidade a muitos de nós atuarmos em diversas frentes governamentais, interferindo na economia em outras áreas de controle do povo, e alargaremos mais os tentáculos de nossas organizações. Eu sei disso, mas o Luigi não é um dos nossos. Claro que é. Não, ele não é. Francisco assegurou que ele vai procurar você assim que voltar ao Brasil. Deixe o rapaz se divertir e faça você o mesmo. Quando ele retornar, veremos como vai ser. Antonella respondeu ríspida, já saindo da sala. Não prometo nada. Já fiz a minha parte. E afastou-se irritada. Luigi tentava conciliar o sono, mas estava com dificuldade. Sentou-se na cama e pegou o celular, procurando em que circunstâncias haviam sido ditas as palavras proferidas por Osíris na trilha da serpente, que não lhe saíam da mente. Não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foram proferidas por Jesus, e a elas foram atribuídas várias interpretações. Depois de pesquisar por quase 1 hora, ele fechou os arquivos e colocou o celular de volta na mesinha de cabeceira e voltou a se deitar, pensando no que acabara de ler. A história de Massada, a derrota dos Zelotes, a destruição de Templo de Salomão. Sentia-se estranhamente conectado com tudo aquilo. Mas a frase martelava em sua mente. Ele sabia que já tinha ouvido antes, mas onde? Nunca lera nada sobre a Bíblia ou textos religiosos. O pai fez questão de afastá-lo o quanto pôde de qualquer interesse religioso. De fato, o criara para ser um ateu que odeia tudo o que é espiritual. Mas como negar a natureza espiritual que queria explodir de dentro dele e manifestar-se sem obstáculos? A mediunidade estava ali para lembrá-lo de quem ele era e agora era impossível ignorá-la. Tinha de saber tudo, entender tudo, ir até o fim daquela investigação. Capítulo 20. Nos planos de Luigi, ele iria novamente a Massada, para visitar com mais calma as ruínas e dar um mergulho refrescante nas águas do Mar Morto. Depois, visitaria alguns pontos turísticos em Jerusalém, e voltaria para casa. Entretanto, ao despertar, sentiu um impulso incontrolável de ir conhecer o chamado Mar da Galileia, chamado de mar, mas na realidade um lago de água doce, onde Jesus havia iniciado o seu ministério. Jesus e a Galileia como que o chamavam naquela manhã inesquecível, assim que ele abriu os seus olhos. Ao descer para tomar o café da manhã, sentiu uma ansiedade indescritível e quase incontrolável. Apreciou os quitutes árabes e judeus,
e apressou-se para o saguão, à procura do motorista que contratara para levá-lo aos locais famosos da cidade. O jovem árabe muçulmano cumprimentou-o com um largo e amigável sorriso e soltou um bom dia em português. Cumprimentando-o com um forte aperto de mão, Luigi comentou: "Fala minha língua." "Um pouquinho." "Que alívio." "Podemos ir?" "Sim, mas fiz uma mudança de planos." "Vamos a Galileia, mais precisamente ao Mar da Galileia." "Jesus." "Sim, onde Jesus começou a viajar e fazer seus milagres." "Boa escolha." "Vamos." Bem acomodado no confortável banco do passageiro, Luigi raciocinava e se perguntava o que estava fazendo. Por que ir à Galileia? E, como se lhe adivinhasse os pensamentos, o jovem comentou: "É um lugar muito visitado pelos turistas." A natureza exuberante e abundante contrasta com a aridez que predomina em muitos pontos de Israel. "O lugar é muito bonito e repleto de